Vamos lá, pessoal. Modelo padrão de comércio, parte 2. Então, a gente está aqui na segunda relação, né? Que é dos preços relativos com a demanda relativa, tá? Então, o que é isso daqui? O que a gente sabe? A gente sabe que o consumo, ele, na verdade, o valor de consumo, ele tem que ser igual ao valor de produção, tá? Então, eu só posso consumir, o valor daquilo que eu consumo tem que ser igual ao valor daquilo que eu produzo, tá? A gente tá tirando a possibilidade de empréstimo e todas essas coisas, tá bom? Então, isso implica no quê? Implica que o consumo estará sobre algum ponto da isovalor, porque ali está meu valor de produção, tá? Então, meu valor de consumo vai estar sobre algum valor, algum ponto da isovalor, tudo bem? E como é que era essa história aqui? Ó? Então, meu valor de consumo, quem que é meu valor de consumo? Vamos colocar assim, ó, valor de consumo. Quem que é meu valor de consumo? É o preço do bem 1 vezes a quantidade que eu demando do bem 1, mais o preço do bem 2 vezes a quantidade que eu demando do bem 2. Tá? Então, o valor de consumo, ele é igual ao valor de produção. Cadê minha coisa aqui? Produção. Ou seja, é igual... Quem que era meu valor de produção que a gente viu? P1 vezes Q1 mais P2 vezes Q2. E isso tem que ser igual a algum V que a gente tinha visto ali em cima, ó. Quero ver, tá bom? Muito bem. Só que o meu valor de consumo, o meu consumo, ele é descrito pelas preferências. Ou seja, ele é descrito pela minha curva de demanda, né? Por isso que a gente está aqui, ó, com a discussão sobre a demanda, tá? E as preferências, elas são, depende do consumidor, obviamente, tá? Mas elas são desenhadas a depender do preço, tá bom? E do outro lado aqui, versus, né, que a gente tem lá da produção, é a nossa FPP, que a gente já viu como ela desenha, onde eu escolho a minha produção também a depender do preço, né, que tem a ver com aquela curva tangente que a gente viu, tá bom? Muito bem. Então, opa, o que a gente sabe aqui? Que essas preferências dos consumidores, elas são desenhadas pelo que vocês viram lá em microeconomia, lembra? Preferência dos consumidores, elas são desenhadas... Deixa eu pôr isso aqui. São desenhadas pelas curvas de indiferença. Vendo como tinha que ter estudado micro? Tá? Elas são desenhadas pelas curvas de indiferença. O que são mesmo essas curvas de indiferença, lembra? Ela mostra o quê? Combinações de quantidade de bens que deixam os consumidores igualmente satisfeitos ou na mesma utilidade, né? Tá? Beleza. Então, vamos lá para o nosso gráfico, que eu já desenhei aqui, ó. Deixa eu compartilhar com vocês o gráfico. Aqui, ó, tá? A gente tinha nosso FPP de antes, tá? Então, encontrava o valor que tangenciava de acordo com a inclinação que eu tenho, que são já o meu preço relativo. Então, eu sei que o valor da minha produção tá aqui definido por essa isovalor, tá? E eu sei que o valor do meu consumo tem que estar também em algum ponto dessa reta. Então, o que eu desenhei para cá? Essas curvas de indiferença. Tá? Então,
quem que são, como é que a gente define essas curvas de diferença, né, Cá? Como é que a gente desenha essas curvas de diferença? Aqui, ó. Então, essas curvas de indiferença, vou por aqui assim, ó, curvas de indiferença, são essas combinações, beleza. Aí, como que elas representam, né? Um izinho melhor. A primeiro, a gente sabe que elas são negativamente inclinadas. Por quê? Se eu tenho menos do bem 1, preciso compensar com mais do bem 2, tá? Para eu manter exatamente a mesma utilidade, que é o que define a curva de indiferença, né? Ele fica igualmente satisfeito. Tá? Então, se eu dou menos de um bem, eu tenho que compensar para ele ficar com a mesma utilidade, eu tenho que dar mais do outro bem, tá? Então, eu sei que ela é negativamente inclinada, tá bom? Tem essa relação inversa, né? Mais de um bem, menos de um bem, mais do outro. 2. Que eu sei também que níveis maiores de bem-estar são alcançados em curvas de diferença mais afastadas da origem, tá? Que é aquele usinho da utilidade, né? Quanto mais longe da minha origem, mais utilidade eu vou obtendo. É mais ou menos a mesma ideia da isovalor, né? Que quanto mais longe a gente consegue mais valor, maximizar mais o valor da produção. Se eu puder dizer maximizar mais, fica estranho. 3. As curvas são menos inclinadas quanto mais, na própria curva, tá? Mais nos movemos para a direita. O que significa isso? Tá, então, eu tô falando da própria curva. Por que ela, à medida que eu vou me movendo aqui para a direita, ela vai ficando mais achatada? Por quê? Quanto mais do bem 1 menos do bem 2 se consome, mais valioso é o bem 2. O que é isso? Vou mostrar aqui para vocês no gráfico, que eu acho que fica mais fácil. Eita, 2. Deixa eu ver se tem mais algum ponto. Não, então já vou deixar aqui embaixo. O que é isso, ó? Aqui, ó, quanto mais para a direita, ela vai ficando mais achatadinha, tá? Por quê? Porque aqui nesse ponto, quando eu tô indo mais para a direita, eu tô tendo mais do meu bem 1, tá? E menos do meu bem 2. Então, aqui eu tenho cada vez menos do meu bem 2, né? Quanto mais para a direita eu tô indo. Então, para eu abrir mão de uma unidade aqui do bem 2, eu tenho que dar muito do bem 1, tá? O meu bem 2 está sendo mais valioso. Aqui, ó, pensa que ela tá bem achatadinha, né? Nessa inclinação aqui. Para eu abrir mão de uma unidade, então na vertical aqui, uma unidade, eu preciso dar um monte do meu bem 1, tá bom? Então, por isso que ela vai ficando mais achatada. Aqui é a mesma ideia de manter ele igualmente satisfeito. Ele vai querer, obviamente, mais dos dois bens, então vai se distanciando aqui, e aí tem essa curva dessa forma por causa dessas características que mantém a igualdade aí da utilidade. Tá bom? E aí acontece o quê? Vou voltar lá para o gráfico, que fica mais fácil. Aí acontece o quê? Então, eu estou tentando atingir uma curva de indiferença mais afastada da origem. Gostaria de estar aqui? Gostaria. Posso? Não. Por quê? Porque a gente diz que o valor de consumo, então o quanto eu demando, tem que estar sobre um ponto da minha isovalor, do valor da minha produção. Então, não consigo atingir essa curva de indiferença. Posso atingir essa outra curva de indiferença aqui para dentro, mas não quero. Por quê? Porque eu consigo expandir a minha utilidade, ter mais utilidade, maximizar a minha utilidade. Então, eu vou nessa curva que tangencia também a minha isovalor, tá bom? Então, meu ponto de consumo está aqui nesse D. E aí a gente pode ver, então, quanto que eu estou consumindo do bem 2 e quanto que eu estou consumindo do bem 1 quando a gente for lá para os eixos. E isso daqui me mostra, pessoal, olha que bonitinho. Olha só. Deixa eu pôr aqui. Essa quantidade aqui, ó,
O que é essa quantidade? Aqui em cima eu estou consumindo do meu bem 2. E aqui embaixo eu estou produzindo o meu bem 2. Então, essa diferença, eu estou demandando mais do que eu produzo. Ou seja, aqui eu sei que eu importação do bem 2. Tá? Essa quantidade aqui, minha importação do bem 2, é quanto eu demando, eu consumo um valor muito mais alto daquilo que eu produzo, do bem 2. E aí, o que acontece com o bem 1? A mesma coisa lá embaixo, ó. Essa quantidade aqui. Acho que a régua ficou meio torta, mas tudo bem. Não sei se ficou. Deixa eu tirar essas coisas todas. Aqui, ó. Ficou um toque, né? Tem que ficar certinho. Aí, se fosse na lousa, ia ser um garrancho. Tá? Então, o que acontece aqui? Ó? Eu tô produzindo do meu bem 1, e aqui nesse outro mais à esquerda é onde eu estou consumindo do meu bem 1. Então, eu produzo uma quantidade do bem 1 maior do que eu consumo. Portanto, se minha produção é maior do que o meu consumo, aqui eu tenho a exportação do bem 1. Tá bom? Então, essa é a nossa segunda relação aqui, ó. Tá? Eu ainda tenho que fazer mais uma coisa, né? Porque a gente estava desenhando a relação. Peraí, deixa eu voltar lá para o Word. A gente está falando aqui da relação entre preços relativos e demanda relativa. Então, eu já desenhei para vocês como funcionaria essa demanda relativa. Então, aqui eu tenho lá do gráfico que D é o ponto de consumo que gera maior bem-estar, onde a curva de indiferença tangencia a isovalor, tá? Então, a gente já sabe como que funciona ali, onde eu consigo encontrar o meu consumo, a minha demanda, e agora eu preciso relacionar aqui com os preços relativos. O que eu vou fazer? Se eu mudar meus preços relativos, como é que altera o meu consumo? E aí eu desenho minha curva de demanda, tá? Então, eu vou parar um pouco o vídeo só para poder desenhar, fazer a mesma coisa, né? Aqui, ó. Aumento de P1 sobre P2. O que ele faz? Muda a inclinação da isovalor e altera as preferências de consumo, tá? Portanto, a mudança na demanda relativa. É isso que eu vou fazer, que eu vou desenhar agora e eu já volto. Até mais. Vamos lá, deixa eu compartilhar aqui. Pronto, ó. Então, eu aumento meu P1 sobre P2, muda a inclinação da minha isovalor, alteram as preferências de consumo e também de produção, né? Produção, porque querendo ou não muda a isovalor. E a mudança na demanda relativa, tá? Porque tem mudança na curva de diferença e aí tem mudança na demanda relativa. Então, como é que isso acontece, pessoal? Vamos lá. Vamos lá. Se P1 sobre P2 sobe, a economia produz mais bem 1, tá? Eu não lembro se no livro tá tecido e alimentos ainda, ou se tá bem 1, bem 2. Eu vou continuar bem 1, bem 2 aqui, tá? Para continuar o raciocínio da aula. Ela produz mais do bem 1, beleza. Então, ela vai produzir mais... ela se desloca, né, para o ponto da fronteira de produção, que nem a gente viu lá no gráfico anterior, tá? Ela está numa curva menos inclinada, aumentou P1 sobre P2, foi para uma curva mais inclinada, ela está produzindo mais do bem 1, tá? Aí, quando essa mudança ocorre, a gente vai ver agora no gráfico que não só ela produz mais do bem 1, como ela atinge uma curva de indiferença mais afastada da origem. E aí depois eu vou explicar o que isso significa, né? Deixa eu mostrar no gráfico aqui, ó. Então eu mudei um pouquinho, ó,
desenho em relação ao gráfico anterior, só para ficar melhor para conseguir fazer as inclinações, tá? Mas imagine então que eu estou no meu estágio 1, no meu primeiro momento, então eu estou produzindo... Ai, que é ruim, né? Era o meu ponto A aqui. Meu ponto A. Eu estou produzindo... Cadê A também? O ruim é que daí tem alimento junto, né? Ixi, confundiu. Só B. Momento B. E meu QB aqui, vou colocar também. Só para não tentar não confundir tanto. Então, no meu primeiro momento, eu estava nesse ponto, né, com essa inclinação da isovalor, eu produzia no ponto A e demandava, eu olhava lá onde estava batendo na minha curva de diferença, demandava no ponto DA, tá bom? Quantidade que eu demando do bem 2, quantidade que eu produzo do bem 2, portanto, eu importava, quantidade que eu produzo do bem 1, quantidade que eu consumo do bem 1, portanto, eu exportava. Aí, o que aconteceu? Em vez de estar a mudança dos preços relativos, tá? Eu mudei os preços relativos, aumentei o preço do 1 em relação ao 2. Então, a minha curva, ela ficou mais inclinada. O que aconteceu? Como a gente viu em relação à produção, eu estou numa isovalor mais inclinada, eu atingi, então, uma produção maior do meu bem 1 em relação ao bem 2, né? Então, eu estou nesse ponto de produção. Só que aí, para saber o que acontece com a minha demanda, nos meus consumidores, eu tenho que ver como é que fica a minha curva de indiferença com uma nova isovalor. Lembra? O valor do consumo tem que ser igual ao valor da produção. Então, eu já estou sobre o valor do consumo na minha isovalor, eu tenho que ver onde eu atinjo o meu consumo, né? O valor do meu consumo. E aí, o que eu vejo? Que com essa mudança de preços relativos, com o aumento do P1 em relação ao P2, eu consigo atingir uma curva de indiferença mais afastada da origem. Ou seja, eu melhorei a minha utilidade, eu melhorei a satisfação dos meus consumidores, tá bom? E aí, o que aconteceu? Eu consegui, como a gente diz quando afasta mais da origem, eu consegui consumir mais dos dois bens, tá bom? Claro que dependendo das inclinações, das coisas, pode ser que eu consuma mais de um, menos de outro, mas enfim, vamos colocar aqui que a gente conseguiu consumir mais os dois bens. O que importa é que a gente conseguiu atingir uma curva de diferença mais afastada da origem, tá? E aí, deixa eu voltar aqui no Word. Então, eu atingo uma curva de diferença mais afastada da origem, beleza? Só que esse efeito de atingir uma curva mais afastada da origem tem dois efeitos sobre os consumidores que vocês também já ouviram lá de mim. O que são esses dois efeitos sobre os consumidores? Primeiro efeito, o efeito renda. O que significa? Se a economia é exportadora do bem 1, já ia falar de tecido aqui, do bem 1, e aumentou P1 sobre P2, o que ela está conseguindo fazer? Ela consegue importar mais alimentos, mais do bem 2 com o mesmo volume de exportação do bem 1. Ah, mas o volume de exportação do bem 1 não aumentou? Aumentou, tá? Não estou falando que não aumentou, estou falando que aquela mesma quantidade eu já conseguiria importar um valor maior, tá bom? Então, imagina se aumentou o total do volume de exportação, tá? Então, a questão aqui é que eu consigo importar mais do bem 2 com o mesmo volume de exportação do bem 1, tá? Ou o mesmo volume, ou aumentar o mesmo, ou aumentado, tá? Porque eu sei que aumentou, porque eu estou produzindo mais do que 1. Beleza. É porque eu também altero a quantidade que eu demando do bem 1, por isso que eu não queria manter o mesmo só para saber aqui, né, mantendo tudo do mais constante, como é que altera só uma variável, tá? Mas, enfim, o que eu sei é que eu consigo exportar um volume maior do bem 1 e com isso eu consigo importar um volume maior do bem 2, tá? Deixa eu ver se eu estou esquecendo. Tá, então, na verdade, isso daqui que a gente colocou é o que? Representa o... Nossa, não era isso que eu queria. Representa o deslocamento da curva de indiferença para outra curva mais afastada
da origem, tá? Beleza, ou se por causa do quê? Porque eu consigo aumentar o consumo de ambos os bens, né? Então, esse é o efeito renda, tá? Eu consegui aumentar o consumo dos dois bens simultaneamente. Só que aí vocês sabem que tem um outro efeito chamado efeito substituição, né? Que é o quê? Com o aumento de P1 sobre P2, o P1 ficou mais caro. Então, os consumidores consomem, vamos colocar demandam menos que D1 sobre D2. Tá, essa é a substituição. Eu tenho mais dinheiro, só que como o 1 ficou mais caro em relação ao 2, eu consumo menos do 1, consumo mais do meu 2 na mesma curva de diferença, mantendo a minha utilidade, mantendo a minha satisfação. Tá bom? Beleza, então esse é o nosso efeito substituição, que nada mais é substitui um bem pelo outro, tá? Na mesma curva de diferença, tá? Curva de indiferença. Beleza. Tá. Aí, a questão é que normalmente, vou colocar um parênteses aqui, ó. Normalmente, o efeito substituição prevalece sobre o efeito renda. Que é isso? Deixa eu mostrar lá para vocês no gráfico. Ó, então, o que é o nosso efeito renda? Eu consegui consumir mais dos dois bens. Eu fui para uma curva mais afastada da origem. É como se a gente traçasse aqui, né? Imagina que o eixo está aqui assim, a gente traça uma reta que parte da origem e passa assim, tá? Se a gente traçasse essa reta, o efeito substituição me levaria desse ponto para esse ponto. Então, aqui eu estou mostrando que eu estou consumindo mais dos dois bens. O que é o efeito substituição? Eu vou desse ponto para cá. O bem 1 ficou mais caro em relação ao 2, então eu consumo menos do 1 e eu consumo mais do 2, tá bom? Aí eu falei lá, normalmente o efeito substituição prevalece sobre o renda. Se a gente pegar a quantidade que eu aumentei do 1 e a quantidade que eu aumentei do 2, normalmente a quantidade que eu aumento do consumo do 2 é maior do que a quantidade que eu aumento do consumo do 1, porque o 1 ficou mais caro, tá? Então, por isso que isso aqui implica, né? Que D1 sobre D2 tende, né, normalmente tende a cair, se o efeito substituição prevalece sobre o efeito renda. E aí, portanto, é o que a gente tem da nossa curva de demanda. Se eu aumento, cadê? Aqui, ó, P1 sobre P2, cai D1 sobre D2. Se está mais caro, eu consumo menos, tá? Só vou desenhar a curva de demanda, que vocês já sabem, mas aí depois eu paro o vídeo de geral, tá? Deixa eu só desenhar a demanda.